Olá, pessoal! Na aula de hoje iremos estudar subtração de números naturais, a nossa tão conhecida continha de diminuir. Primeiro, vamos iniciar com o conceito. O que é subtrair? Subtrair traz a ideia de tirar alguma coisa, diminuir ou retirar. Nas contas de subtração, temos algumas ideias que estão associadas à subtração. A primeira ideia é tirar uma quantidade da outra. Observe o exemplo. Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça que custa R$65. Com quantos reais ele vai ficar? Primeiro vamos analisar a questão. Norberto tem um valor maior do que o valor da calça. Então, obviamente, o que é que vai acontecer? Ele vai pagar a calça e ainda vai sobrar um valor para ele. Como é que a gente sabe qual é o valor que vai sobrar? A gente vai pegar o valor total dele e tira somente o valor da calça. Ou seja, a gente vai fazer essa continha de subtração aqui. Quanto é 227 menos 65? 7 menos 5 vai dar 2. Aqui, o que é que a gente vai fazer? Ó? Eu tenho 2 menos o 6. Tem como eu tirar 6 do número 2? Não tem como. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pedir emprestado aqui ao vizinho. Ó. O vizinho tem 2, vai ficar só com 1. E vai vir uma dezena para cá. Vai ficar 12, certo? Menos o 6. 6 para chegar em 12 vai dar quanto? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6. E 1 menos 0 dá 1. 0 por quê? Porque aqui não tem nada, né? Eu posso acrescentar só um 0. Então, 162 vai ser o valor em que vai sobrar para Norberto após comprar a calça, tá certo? A próxima ideia de subtração. A segunda ideia associada à subtração. Completar quantidades. Então, aqui, ó, temos esse anunciado. Júlio tem R$359. Quanto falta para ele poder comprar este televisor? Observem aqui, ó. Esse televisor aqui, ó, custa R$600. Então, ó, quanto é que falta de 359 para chegar em 600? 359 para chegar em 600 vai ser quanto? Vou pegar o 600 e subtrair o 359. O que é que acontece aqui, ó? 0 menos 9, tem como eu tirar 9 do número 0? Não, porque o 0 é o número menor. Então, a gente vai pedir emprestado ao vizinho. Só que olhando aqui, ó, o vizinho dele é um 0 também. Então, ele tem que pedir emprestado a isso aqui, ó. Então, aqui vai ficar 5. Aqui, ó, vamos fazer devagarzinho, só para ficar mais fácil de entender. O 5, ó, era 6, ficou 5, e ele emprestou 1 para cá, certo? Ó, para cá. E aqui ficou 10. Só que esse 10 ele vai ter que emprestar para cá. Então, esse aqui vai ficar com 9, e esse aqui vai ficar com 10. Quanto é 10 menos 9? 1. Agora aqui, ó, 9 menos o 5, 4. E quanto é 5 menos 3? Dá 2, né? Então, dá R$241 é o que falta para Júlio comprar esse televisor de R$600, tá certo? Próxima ideia. A ideia associada à subtração de comparar quantidades. A gente vai comparar os valores. Podemos comparar duas quantidades perguntando o seguinte: quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra? Ou qual é a diferença entre elas? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está comparando uma quantidade com a outra. Da mesma forma, é um exemplo simples. Quantos anos o meu irmão, um exemplo, tem a mais que eu? Se eu tenho 20 anos e meu irmão tem 25 anos. Então, falta quanto de 20 para chegar em 25? Então, entra também na outra ideia de completar valores. Só que é a diferença entre valores, tá certo? Quando a gente fala em diferença, a gente tem falando também da subtração. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: quantos pontos Estela fez a mais que Jorge? Vejam que aqui tem os bonequinhos, né? Tem a Maria, o Jorge, o Felipe e a Estela. Quantos pontos Estela fez a mais que Jorge? Estela fez 3.000 pontos e Jorge fez 2.183
e 8. Então, a gente vai comparar esses valores. Eu vou pegar o valor da Estela e diminuir com o de Jorge, porque o da Estela é o valor maior, tá certo? Então, vamos montar essa continha aqui, ó. 3.000 menos 2.188. Aqui eu tenho 0 menos o 8. Que eu vou fazer o que aqui, ó? Vou fazer aquela mesma ideia de antes, ó. Todos os vizinhos dele são 0. Então, não dá para pedir emprestado. Então, vou pedir emprestado aqui, ó. Esse 3 vai ficar só com 2, porque ele emprestou 1. E cada um desses zeros vão ficar com 9. Por que vai ficar com 9, professora? Porque observem o esquema, tá certo? O que vai acontecer aqui? Esse último, ele vai ficar com 10. O último sempre vai ficar com 10 aqui, que ele vai vir uma dezena para cá. Então, 10 menos 8 vai dar 2. Aqui, ó, vai ficar com 9. 9 menos 8 dá 1, 4. Ou 9 menos 1 dá 8. E 2 menos 2 dá 0. Sobrou 812. Observem aqui o que foi que aconteceu. O 0, ele foi pedir emprestado ao 0, que o 0 também não tinha. E aqui, esse vizinho dele também não tinha. Então, ó, como ele foi pedindo emprestado do 3, o 3 ficou com 2. Esse aqui inicialmente ficou com 10, só que ele não emprestou um para esse. E esse não emprestou um para esse. Então, por isso, o último vai ter 10 e os outros vão ter 9. Tá certo? 812 vai ser o valor total. Vamos para a próxima questão. Quantos pontos Maria fez a menos que Jorge? Então, a gente vai comparar a pontuação de Maria com a de Jorge. Observem que aqui tem falando a menos. Então, ó, qual é a diferença dessa questão? Eu vou pegar a pontuação de Jorge, que é a pontuação maior, obviamente, e diminuir com a pontuação de Maria, tá certo? Ou seja, o que mudou? Nada, não mudou nada. A gente só vai fazer a comparação entre os mesmos, entre os valores, tá certo? Entre o valor maior e o valor menor. Então, aqui a gente vai fazer 2.188 menos 1.895. Quanto é 8 menos 5? Dá 3. Quanto é 8 menos 9? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir emprestado ao vizinho. O vizinho vai ficar com 0 por enquanto. E aqui vai vir 1 para cá. 18 menos 9 dá 9. 0. Tem como eu tirar 8 do 0, pessoal? Tem não, né? Então, eu vou fazer o quê? Esse 2 vai ficar só com 1 e aqui vai ficar com 10. 10 menos 8 dá 2. E 1 menos 1 dá 0. Tá certo? Vocês conseguiram entender? Próxima ideia. Ideia associada à subtração de separar quantidades. Observe um exemplo. A professora Juliana tem um pacote de papel sulfite e vai separar 72 folhas para usar em uma aula do 6º ano. Quantas folhas vão sobrar? Ó, pessoal, 250 é a quantidade total de folhas, tá certo? E 72 é a quantidade que ela vai tirar. Então, ela vai separar. Vou tirar só 72 e o resto vai ficar lá no papel, guardado por enquanto. Então, a gente vai tirar 250, que é do total de folhas, e tirar 72, tá certo? Então, vamos lá resolver. Quanto é 0 menos 2? O que é que eu vou fazer aqui? Vou pedir emprestado ao vizinho dele, que é o 5, que vai ficar com 4. Aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8, certo? 4 menos 7. Tem como eu tirar 7 do 4? Não, então vou pedir emprestado 1 aqui, certo? Vai ficar com 1 e aqui vai ficar 14. 14 menos 7 dá 7. Então, 1 menos o quê? Aqui não tem nada, então poderia ser um 0. Então, 1 menos 0 dá 1, 178. Qualquer dúvida, estou à disposição no PV, tá certo?